Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. Agora nós iremos para a nossa segunda parte, né, do nosso bate-papo de hoje, certo? Onde nós estamos falando sobre a robótica nas diversas áreas de atuação nas profissões, tá certo? E aí vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, pessoal. Eu estava falando com vocês sobre as etapas, sobre as características da Revolução Industrial 4.0. E agora nós iremos falar um pouquinho mais sobre elas. Primeiro ponto importante, né? É a monitoração de equipamentos. A monitoração de equipamentos já faz parte, é uma característica bem específica dessa Revolução Industrial. Ferramentas e componentes por meio de IoT, certo? IoT, a internet das coisas, ok? E a visão computacional, que é a utilização da área computacional em diversas áreas de atuação. Outro ponto importante, levantar, tratar, processar e compartilhar dados em tempo real. Sabe, a todo tempo os dados são fornecidos quase que automaticamente. Os dados estão expostos quase que automaticamente, tá? Atualizados de uma forma muito mais rápida e eficiente, gerando informações sobre vários processos, manutenções e gaps. Outro ponto importante, outra característica é integrar unidades e organizações em cada cadeia produtiva, facilitando aí o alinhamento e a sinergia entre as indústrias, os parceiros e os fornecedores, facilitando aí esse contato, facilitando essa comunicação entre consumidor e produtor. Tudo bem? E aí, turma, aqui nós podemos observar uma imagem como se fosse um grande resumo do que se trata hoje a indústria 4.0 para o Brasil, tá bom? Onde nós temos aí a indústria 4.0, o armazenamento de dados, a parte também da computação, no caso, a parte da robótica colaborativa nas fábricas, a realidade aumentada e muitos outros recursos que facilitam a indústria, a produção industrial, é como se fosse a facilidade de ter acesso à informação, quase que automática, tá? E também armazenar essas informações de uma forma mais produtiva. A indústria 4.0 no Brasil ainda é mais um conceito do que uma realidade, né? Comparado aí às grandes potências mundiais, por exemplo, mas está sendo motivada por 3 grandes mudanças no mundo industrial produtivo. Quais são essas grandes mudanças? O primeiro ponto, galerinha, é o avanço, um avanço bem significativo da capacidade que os computadores hoje possuem. A grande capacidade dos computadores. Essa é uma primeira característica aí dessa revolução, dessa indústria no Brasil. Um outro ponto é a imensa, a enorme quantidade de informações digitalizadas, né? A grande quantidade em massa de informações que hoje são fornecidas, né? São produzidas. Outro ponto importante, novas estratégias de inovação. É uma outra característica bem significativa, quanto a pessoas, a pesquisa e a tecnologia, tá bom? E aí, turma, agora chegou em um ponto, que é um ponto de atenção que eu quero passar para vocês, né? Eu já tinha até conversado com vocês sobre essa necessidade, onde o ser humano, ele precisa se atualizar, tá? Está em constante atualização, em constante mudança, porque
essa revolução que está acontecendo ao nosso redor, ela é algo muito rápido, acontece tudo muito rápido. E quando a gente piscar, já passou, tá bom? E a gente já ficou desatualizado. Então, o processo industrial, ele está se transformando de uma forma irreversível. Ou seja, hoje não tem como mais nós voltarmos para a fase que a tecnologia já não era mais parte da nossa vida. Não dá mais. Certo? Não dá mais. Imaginem aí se nós perdêssemos a possibilidade de utilizarmos as grandes tecnologias que foram criadas ao longo dos anos. Como, imagine a partir de hoje, toda a humanidade ficar sem energia elétrica, por exemplo. Vou ser bem drástica mesmo, né? Sem a energia elétrica. Já imaginaram? Será que a humanidade hoje consegue retroceder, ficar em uma época que não existia energia elétrica? Eu acho que a gente já não consegue mais ficar sem isso. É irreversível. E essa realidade não é só com energia elétrica, não. Hoje, segundo aqui esse slide que eu trouxe para vocês, essa realidade já acontece com as tecnologias modernas, no nosso caso. Vocês já pensaram se hoje a internet deixasse de existir no mundo? O que é que vocês acham que ia acontecer com a humanidade? Me falem aí o que é que vocês acham, tá? Me falem aí o que é que vocês acham que iria acontecer com um mundo sem internet. Será que daria certo? Tinha muita gente que ia ficar quase louca, né? Porque tem gente que vive em função da internet, por exemplo. A internet já é como se fosse um outro membro do corpo da pessoa. Então, aqui está falando que esse processo industrial, essas mudanças, elas são irreversíveis para a humanidade. Principalmente quando elas já fazem parte, né? Parte da humanidade. E quem quiser ter sucesso aí no mundo, precisa, né, nesse novo cenário, terá que desenvolver novas habilidades. Eu acho que vocês já escutaram tanto falar dessa palavra aí durante esses últimos anos, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de habilidades. Não dá mais simplesmente para você saber no decoreba todas as coisas. Você precisa saber muito mais do que um conhecimento teórico. Você também precisa ter conhecimento prático e desenvolver outras habilidades para você se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Não só na sua área educacional, porque vocês ainda estão, né, nesse processo da educação. Alguns de vocês já podem até estar trabalhando, né? Pode ser a realidade de muitos de vocês já estarem trabalhando, estudando, outros só estudam. Mas independente das duas realidades, algo que vocês precisam ter em mente é que a necessidade de desenvolver novas habilidades é de extrema importância. Por isso aí que hoje vocês têm, né, essa possibilidade, muitos de vocês têm essa possibilidade de desenvolver novas habilidades através dos cursos técnicos, por exemplo. É uma outra forma, né, de desenvolver novas habilidades, tá certo? E isso é algo que é essencial hoje no mercado de trabalho. E aí, galerinha, a tecnologia e as suas mudanças. Observem aí essas duas imagens, né? Essa imagem que eu trouxe para vocês. Observem essa primeira imagem. Olhem, percebam o que vocês enxergam nessa imagem. Essa imagem aí é bem antiga. Se vocês observarem como se fosse uma fábrica que provavelmente funcionava através de vapor, certo? E aqui nós temos funcionários, né? Colaboradores que trabalham aí operando essas grandes máquinas, tá certo? É isso daqui, essa situação,
essa imagem, em algum tempo, em algum momento da história, ela já foi a maior revolução tecnológica. Ela foi um processo mais tecnológico que existia na humanidade nesse período, tá certo? Dessa época. Isso aqui foi um marco nessa época. Agora, vejam aí a diferença dessa segunda imagem. Essa segunda imagem que eu trouxe para vocês. Tentem aí observar se vocês veem algum colaborador manuseando essas máquinas, manuseando ferramentas. Observem, vejam aí se vocês enxergam. É igual aquela brincadeira dos 7 erros, certo? Aqui eu vi um só caminhando, mas está longe das máquinas, por exemplo. Isso daqui, turma, é uma fábrica dos dias de hoje. Essa daqui é uma fábrica que ela é altamente robotizada. Nós temos aí uma fábrica de automóveis, certo? Essa fábrica de automóveis, galerinha, hoje todo o trabalho braçal, todo o trabalho, entre aspas, né, pesado, ele é feito totalmente por robôs. Todo controlado, automatizado. E aí você fica se perguntando, quer dizer que não existem mais colaboradores humanos nessas fábricas? Existem sim, muitos. Porém, hoje, eles já não são mais aqueles operários que colocam parafusos, que soldam, que encaixam as peças. Eles precisaram se reinventar. Eles precisaram se atualizar. Hoje, os colaboradores que existem, por exemplo, nessas fábricas, eles monitoram o funcionamento dos robôs. Eles fazem a manutenção das máquinas, dos robôs, no caso. Eles fazem a atualização dos softwares. Eles constroem, né? Eles idealizam, eles constroem novas estruturas tecnológicas, novos robôs, por exemplo. Eles monitoram o funcionamento de cada uma dessas máquinas, se está tudo funcionando corretamente. E tudo a um clique, tá certo? Então percebam que houve mudanças, e houve mudança não só de uma forma visual, não só nas máquinas, mas principalmente na área profissional, certo? A área profissional precisou se reinventar. Então, um colaborador que aí no processo de transformação de uma fábrica dessas, deixando de ser, como é que eu posso falar para vocês? Deixando de ser simplesmente máquinas que tinham uma pequena inteligência, né, que era ainda manuseada por colaboradores. Imagine esse processo, né? Máquinas que eram controladas por colaboradores, e aí houve uma mudança para máquinas que seriam controladas por inteligências artificiais. Esses colaboradores que não se atualizaram, que não estudaram, que não pesquisaram, que não se qualificaram, que não foram atrás de desenvolver novas habilidades e competências, infelizmente, provavelmente não puderam fazer mais parte, né, do quadro de colaboradores. Então, aqui a gente percebe que com a revolução houve a necessidade da atualização profissional, tá bom? Se reinventar mesmo. E a gente não pode ficar parado, pessoal. A tecnologia, ela está totalmente atrelada a mudanças. Não dá para existir tecnologia sem mudança, não dá. Isso aí, ó, é uma grande mentira se você acha que uma empresa vai deixar de ser manual, por exemplo, vai deixar de fazer tudo no papel e vai se automatizar e não vai ter mudanças nos processos. Isso é impossível, certo? Então, esqueça a imagem que você tem, por exemplo, de uma fábrica tradicional.
Aquela fábrica que tem várias e várias pessoas, né? No caso, como é que eu posso falar para vocês? Apertando parafusos, colocando partes, é, é, como se fosse quebra-cabeças, né? Uma pecinha por vez, um trabalho repetitivo. Existem fábricas desse jeito ainda? Existem, lógico que existem. Mas eu estou falando agora de fábricas e de empresas que já estão dentro da Revolução Industrial 4.0. Essa realidade já não faz parte mais dessas empresas. Elas estão robotizadas. Não só automatizadas, elas estão robotizadas, tá certo? No futuro, as linhas de produção barulhentas, confusas, serão substituídas por cenários, né? Por um cenário peculiar, por um cenário silencioso, sem entrada e saída de um monte de gente das fábricas. Isso daqui já é uma realidade para muitas empresas, né? A indústria 4.0 será cada vez mais automatizada e controlada por robôs. Os robôs, eles já fazem parte da nossa vida. Eles já fazem parte do nosso dia a dia, a gente nem se toca. Imaginem nas indústrias, né? Nas empresas. Eu gosto muito de falar com os meus alunos que é o seguinte: os robôs, eles fazem parte do nosso cotidiano e às vezes a gente nem percebe. Como, por exemplo, queria falar para vocês que se você tem um celular, um pequeno celular na sua casa, você tem um robô portátil. O celular, ele pode sim ser considerado um robô, tá? Se você tem uma geladeira, ou se você tem um ar-condicionado, ou se você tem um micro-ondas, ou se você tem algum equipamento eletrônico desses, ou um eletrodoméstico, você tem robôs em casa. Tá certo? Essas ferramentas, se vocês perceberem, elas são automatizadas. Então, quando você pega uma máquina de lavar, você coloca aí a sua roupa lá dentro, você coloca o sabão que você quer, você coloca se a roupa ela tá um pouquinho suja, muito suja, e aí você escolhe, e aí você deixa lá ela funcionando. A máquina, ela vai saber quanto tempo que ela tem que ficar ligada, quando ela deve colocar água, quanto de água ela deve colocar, quais são os movimentos que ela deve realizar para, né, esfregar a roupa e tirar a sujeira, quanto tempo tem que ficar de molho. E você fazendo as suas coisas, vivendo a sua vida. E ela lá trabalhando, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe o momento correto de tirar água suja, colocar uma água limpa. E ela sabe o momento correto também de parar. Então me falem se uma máquina dessas não é inteligente. É lógico que uma máquina dessas tem inteligência. Ela tem um software, né? Ela tem uma inteligência lá dentro dela, de alguma forma que possibilita que ela realize essas ações. Então a máquina de lavar, né? Para aqueles que não sabiam, agora vocês sabem, que ela é um robô doméstico, tá bom? Outro robô doméstico que nós temos em casa, certo? São os ar-condicionados, né? Quem tem ar-condicionado em casa, o ar-condicionado ele é um robô doméstico. Ele, quando você pega um botãozinho, você clica, ele liga, e aí você determina a temperatura que você quer. Eu quero 18 graus, porque eu quero o Polo Norte, né? E aí, automaticamente, ele vai começar a retirada de ar quente para colocar ar frio. Só que ele sabe quando ele chega na temperatura que você quer. Ele sabe. Como é que ele sabe? Ele tem uma inteligência, tá? Ele tem um mecanismo que dá informações para eles. Então, pessoal, os robôs, eles já fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Imaginem nas empresas, imaginem nas grandes indústrias, nas grandes fábricas, certo? Então, a indústria 4.0, ela será cada vez mais automatizada e controlada por robôs.
Máquinas dotadas de sensores conseguirão comunicar-se entre si e tornar, no caso, o processo produtivo cada vez mais eficiente. Eu gosto muito de dar o exemplo também, eu não sei se vocês já chegaram a visualizar, tem agora empresas que eles não utilizam nem sequer pessoas para embalar e transportar os seus produtos. Eles utilizam mecanismos, carros robóticos, que na área da computação e da robótica a gente chama de carros seguidores de linha. Eles sabem um percurso que eles devem seguir. Eles param, eles conseguem receber o produto e eles sabem, através de uma inteligência, de um identificador do produto, dessa necessidade, dessa realidade das máquinas e dos robôs que existem no nosso cotidiano, né? Estava falando para vocês sobre os robôs que existem em grandes empresas que trabalham agora, por exemplo, com transporte. Que esses robôs, eles são tipo como se fossem robôs seguidores de linha. Tem uma linha no chão das fábricas e eles sabem por onde eles devem prosseguir. Eles sabem o momento de parar, o momento de aumentar a velocidade, quando que eles devem pegar uma carga, eles sabem identificar qual é o produto, se é um produto frágil, que não é frágil. Então, tudo isso se dá através da robótica, que é empregada dentro das fábricas, certo? Que são essas máquinas dotadas, cheias de sensores, né? Cheias de sensores que conseguem enxergar o ambiente ao seu redor. Com o avanço dos sistemas computacionais e da internet das coisas, o controle da produção poderá ser feito de forma remota. Então, hoje, está muito comum, é algo natural e normal, muitas pessoas controlarem o que as fábricas estão fazendo de forma remota. Às vezes não estão nem na unidade, às vezes conseguem observar através de câmeras, através de controles, né? De telas que dão orientações de tudo que está acontecendo. É uma questão de tempo para que a indústria e de todo tipo, né, se adaptem a esse novo conceito. Porque assim, como eu conversei com vocês, as tecnologias, as novas tecnologias, elas não são tão acessíveis, elas ainda são caras. Então, nem todas as empresas hoje conseguem realizar essa mudança que a indústria 4.0 propõe, tá bom? Então, é um processo, tá certo, galerinha? É um processo. Em poucos anos, esse conceito ele deve se espalhar por outros países, né? Com consequência, o perfil da mão de obra também deve mudar totalmente. E aí, ó, fiquem ligados, tá certo? Com a mudança das grandes empresas, né? Com a mudança do mercado, aqueles que querem atuar no mercado também precisam mudar, precisam se atualizar. E por que a indústria 4.0 no Brasil exigirá de um profissional, né? Por que ela exigirá tanto? Então, pessoal, segundo César Tourion, que é um especialista da tecnologia da informação e da transformação digital, ele tem uma frase que fala o seguinte: quem quiser trabalhar nas fábricas do futuro terá que desenvolver habilidades técnicas e interpessoais bem específicas. Ou seja, né, as pessoas que querem fazer parte do mercado de trabalho como um todo, elas precisam ficar atualizadas, desenvolver novas habilidades. Então, uma das características profissionais que os profissionais do amanhã, né, do futuro, no caso vocês, precisarão desenvolver. Primeira coisa, formação multidisciplinar. As indústrias continuarão precisando de gente, tá? Não é porque elas vão ser robotizadas que não vão ter mais pessoas. A indústria vai sempre precisar de gente, né? Com formação específica. Então, aí é o ponto, né? A chave. É o ponto-alvo que eu quero falar para vocês. Especificação, galerinha.
se especializar no caso, né? Especialização, criar novas habilidades, desenvolver novas habilidades, não parar de estudar. Mas eles terão de lidar cada vez mais com áreas sobre as quais não estudaram na faculdade, diz o consultor César, né? Por quê? Porque, assim, imaginem que você é um administrador. Eu me formei em administração ou sou um técnico em administração e eu chego em uma empresa, né? E aí, no caso, eu me deparo com um sistema de monitoramento da empresa, que eu preciso de algumas habilidades que não foram me fornecidas, por exemplo, na faculdade, no curso técnico, porque não é específico da área de administração, por exemplo. E aí chega o desafio para você, você vai ter que estudar, você vai ter que se capacitar, porque a gente não sabe, né, qual é a tecnologia que vai surgir amanhã. Então, assim, se eu posso dar para vocês uma dica, como há poucos anos atrás, tá? Como uma antiga aluna que estava no lugar de vocês, né, no ensino médio, e que não sabia por onde começar a minha vida profissional, galerinha, não percam as oportunidades. Não percam as oportunidades. Não percam as oportunidades de estudo, de formação, de capacitação. A internet, ela está aí e ela não serve só para usar a rede social, não, galerinha. A internet está aí, ela fornece coisas muito boas. A gente só precisa saber usar. Tem muitas empresas que fornecem cursos de capacitação de forma gratuita, que te ajudam a ter novas habilidades, certo? Então, não percam tempo, tá bom? Não percam tempo. Valorizem aí as oportunidades, porque no meu tempo não tinha esse negócio de internet com coisa fácil, não. E olha aí, ó, outra característica, capacidade de adaptação. A capacidade de se adaptar ao ambiente que você está é algo de extrema necessidade. Está chegando ao fim a era dos técnicos que só apertavam botões, por exemplo, né? Eu sou técnico e a minha função é apertar botões. Essa época, povo de Deus, acabou, na verdade, viu? E ainda os poucos que têm, vão finalizar. Por quê? Quando a gente fala disso, do que eu estou falando? Eu estou falando de que cada vez mais as profissões irão necessitar que os colaboradores, que os profissionais tenham mais habilidades, tá? Os profissionais precisarão aprender a lidar com máquinas e robôs inteligentes, tá certo? É algo real. É algo que está presente no nosso cotidiano. E aí até mesmo para o pessoal da informática, que acha que já está, por exemplo, altamente conectado nessa área, vocês precisam ficar ligados, certo? Ok? Porque a época também dos técnicos simplesmente só apertarem botões já foi. Já foi, certo? A gente precisa se atualizar, tá bom? Outra característica importante, pessoal, que a gente precisa observar é o senso de urgência. O senso de urgência é algo que já faz parte da nossa vida e das empresas também, tá certo? A ideia atual de turnos de trabalho passará por uma transformação, né? Já se fala muito sobre isso, por exemplo, segundo Taurion. Isso trará vantagens notáveis, mas também exigirá muito dos profissionais, tá? Um discernimento vai ser necessário, certo? Limites, tá bom? Outro ponto, outra característica importante, né? Ainda falando do senso de urgência, a facilidade que a tecnologia proporciona deve alterar a rotina de trabalho das pessoas. Os profissionais da indústria do futuro terão que aprender a equilibrar essa dinâmica, tá? Vocês perceberam aí que com a entrada, com o surgimento da Covid-19, com a mudança de como as pessoas trabalhavam, a parte do trabalho digital
do trabalho online, ele se tornou algo real, né? Algo que também até hoje, mesmo depois assim das empresas retornarem de forma presencial, muitas empresas adotaram o trabalho remoto. Só que aqui fala que também há essa necessidade da adaptação dos colaboradores. Outra característica importante que será necessário será o bom relacionamento. Sabe, aquele desenvolver habilidades interpessoais, de conseguir se relacionar com as pessoas, e isso é muito importante no mercado de trabalho, tá, pessoal? Então, o avanço da tecnologia afetará todo mundo, do chão de fábrica ao alto escalão, né, como o povo fala. Então, não importa qual setor, todos precisarão, né, passar por essas mudanças. Quem conseguir passar por esse processo de mudanças, sem grandes traumas, demonstrará a tal da famosa também inteligência emocional, que hoje também é falado muito, e que ela é de extrema importância para um profissional, certo? Para conseguir subir na carreira. E aí, turma, ainda se fala, né, que existem 6 princípios para o desenvolvimento e para a implementação da indústria 4.0. O que define os sistemas de produção inteligentes, né, que tendem a surgir nos próximos anos, que normalmente são a capacidade de operação em tempo real, operar, né, resolver problemas em tempo real, principalmente aí na parte de robótica e de automação, a virtualização, deixar muitos recursos de forma virtual. A virtualização é algo que também está se tornando muito presente, a descentralização dos processos das empresas, deixar os processos descentralizados também é um outro ponto muito importante. A orientação a serviços. Outra característica, a modularidade. E aí, galerinha, com base nesses estudos, é preciso unir uma nova forma de gerenciar assuntos considerados pilares para a Revolução Industrial, porque existem pilares para a Revolução Industrial acontecer. Um estudo realizado em Boston declarou que existem 4 pilares para que essa revolução industrial aconteça, tá bom? A 4.0, certo? E os pilares são, olha aí quem é que está como primeiro. Robôs autônomos. A robótica autônoma, ela é uma dos principais pilares para que essa indústria ela aconteça. Outro ponto. Big Data, né? A parte analítica dos dados, certo? A parte analítica dos dados. A cibersegurança, né? A necessidade da segurança de dados na internet, no mundo virtual. Porque do mesmo jeito que tem perigos no mundo físico real, também existe no mundo virtual, certo? Outro ponto, a computação na nuvem, que é justamente essa que permite com que todos os dados, informações importantes, estejam sempre disponíveis na internet, nas nuvens, né? Na nuvem, onde se você tem um arquivo no seu celular e o seu celular descarregou, você pode pegar o celular de um colega, entrar no seu e-mail, por exemplo, e ter acesso àquele documento que você precisa, por exemplo. Tá? Isso é um outro ponto que facilita muito a vida das pessoas. Manufatura aditiva, tá? A integração vertical e horizontal dos sistemas, a interligação dos sistemas, a internet das coisas industrial, que é o controle de diversas coisas, né, ao nosso redor através da internet. A realidade aumentada, que hoje a realidade aumentada ele é um recurso muito utilizado por muitas áreas de atuação, principalmente o pessoal que trabalha na área da construção, de arquitetura, pessoal que trabalha nessa área de design de interiores, eles estão utilizando muito a realidade aumentada, realidade virtual, porque ele permite que, por exemplo, uma pessoa que quer comprar um imóvel,
ela tenha a imersão, ela consiga entrar dentro de uma casa e conseguir enxergar todos os móveis e conseguir enxergar tudo que tem naquela casa, mas de uma forma virtual, por exemplo. Isso aí facilita muito, né? Ao invés de você gastar fazendo toda a parte de arquitetura de um espaço físico, você faz ele de forma virtual, certo? E aí, caso a pessoa queira mudanças, a pessoa, o design, consegue fazer uma mudança com menor tempo e um menor custo. Simulações também, é justamente isso que eu estava dando exemplo, né? A pessoa que vivencia algo desse tipo, que eu acabei de dar o exemplo de arquitetura, é uma simulação, tá bom? Da vida real. E aí, turma, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens que falam um pouco sobre as realidades, né, do dia a dia com relação à robótica. Então, a robótica hoje, de uma forma bem específica no mundo real, ela está muito presente nas indústrias. Então, a robótica industrial, ela é uma robótica que ela está presente principalmente nas indústrias automotivas, né? As indústrias automotivas que fabricam carros hoje, praticamente a maior parte do seu processo de produção é realizado por robôs autônomos, certo? Um outro ponto importante, olha aqui, se vocês puderem observar de uma forma diferente, né, com outro olhar. Olhem aqui esses robôs, se vocês perceberem, esse robô aqui da frente, ele está manuseando uma placa solar, por exemplo, né? Uma placa solar. Então, aqui ele está realizando toda a parte de fabricação de placas solares. Isso daqui, pessoal, poderia ser feito por um ser humano? Sim, poderia ser feito. Porém, levaria mais tempo, com certeza levaria mais tempo. Provavelmente levaria mais mão de obra. E tem a tal da famosa probabilidade do erro, certo? Com as máquinas, as empresas elas conseguem mensurar o percentual de erros. E aí, com o ser humano, isso não é tão fácil assim de ser analisado, tá bom? Então, aqui a gente consegue, por exemplo, essa fábrica, ela não precisa ter, por exemplo, 8 horas diária trabalhando direto. Ela pode deixar esses robôs trabalhando 24 horas, né? Ao invés de fazer 2 placas por dia, por exemplo, estou dando só um exemplo, tá? Ela consegue fazer 10, 15 com robôs, ao invés de pessoas, tá? Então, isso é uma realidade. Robótica na construção civil. Eu trouxe para vocês aqui algo que eu achei muito interessante. Eu tentei trazer para vocês alguns exemplos da robótica, mas tirando um pouco aquele sentimento daquele robô humanoide, que parece muito com o ser humano, sabe? Porque tem muita gente, quando fala da robótica, só pensa naquele robô. Robôzinho que tem os 2 braços, 2 perninhas, ou que tem uma esteirinha, que tem aquele barulho de fala diferente, igual aquele robô do Star Wars, né? Certo? Então, turma, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um robô que ele é como se fosse uma grande impressora. Quero que vocês observem essa imagem. Ele é como se fosse uma grande impressora 3D, que o material que ele utiliza para imprimir, né, essa impressão 3D é concreto, é um material específico, concreto, cimento e outros materiais. E o que ele faz? Ao invés de você intercalar blocos como tijolos entre tijolo e cimento, e uma pessoa fazer esse processo, existe um design, existe um arquiteto, existe uma pessoa que faz o desenho e ela bota para imprimir essa máquina. E essa máquina vai começar a desenhar toda a estrutura, por exemplo, de uma casa. Todos os cômodos, as paredes, e ela faz linha por linha. Observem aqui na imagem. Eu vou trazer outras imagens maiores e aí vocês irão conseguir visualizar melhor.
Então, aqui, arquitetura e tecnologia. Então, você aí que gosta dessa área da arquitetura, que gosta da área da construção civil, por exemplo, isso aqui é um robô voltado para a robótica voltada para a área da construção civil. É a arquitetura tecnológica, como a impressão 3D, está transformando a indústria da construção civil na China, no caso, né? A China já começou a trabalhar, já começou a colocar em prática essa tecnologia, certo? Utilizando máquinas para a construção de casas, de prédios, certo? E aí vamos dar uma olhada em outras imagens que eu trouxe para vocês. Eu trouxe essa imagem bem de pertinho, tá? Bem de perto, para vocês enxergarem como é que acontece o processo de impressão. Olhem aqui, são várias camadas. É uma camada em cima de outra camada. E aí ela vai construindo, vai desenhando toda a estrutura. Que fantástico, pessoal. Vejam aí a possibilidade da robótica voltada para outras áreas profissionais. Isso daqui, pessoal, vai trazer uma grande transformação aí na área da construção civil. Vai ser do dia para a noite? Não, não vai ser. Essa tecnologia está acessível para todas as construtoras, por exemplo, aqui? Não, não está. Mas o que é mais fantástico é porque ela já existe. Ela já não é mais algo fictício, de filmes. Ela é uma tecnologia real. Que agora ela só precisa ser o quê? Ela só precisa estar mais acessível, tá bom? Ser testada, ser fabricada em larga escala para melhorar aí o valor do produto. Olha aí, aqui é o mesmo robô. Tá bom? É o mesmo robô, mas visto com um olhar diferente, certo? Aqui a gente já consegue visualizar melhor as estruturas que ele está criando. Percebam as estruturas camada por camada, pessoal. Certo? Isso aqui é fantástico. Quando eu vi essa imagem, falei, não, eu não posso deixar de levar aqui essa imagem para o pessoal dar uma olhada. Por quê? Porque hoje também, nas redes sociais, a gente vê muito impressão 3D. Eu não sei se vocês já viram impressão 3D, mas muito mais voltado para robôs, para objetos de decoração, certo? Então, aqui a gente está falando de uma impressão 3D, mas a nível industrial, voltado aí para a área da construção civil, tá? E olha aqui, eu estava mostrando para vocês o passo a passo, agora eu trouxe para vocês uma figura de uma construção já finalizada. Essa aqui é uma construção finalizada já. Percebam que se eu não tivesse falado para vocês que ela foi feita por um robô, que é uma impressora 3D, provavelmente vocês nem perceberiam. Certo? Nem perceberiam que essa construção ela foi feita por um robô que escalou, né? Que fez camadinha por camadinha até finalizar toda a construção. Turma, isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui é uma grande revolução. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem para vocês entenderem como é que funciona. Aqui é uma imagem 3D. Que provavelmente foi feito por alguém, por um design em 3D, um designer, tá? E esse designer, ele fez a estrutura de uma forma virtual. Depois, essa imagem, essa figura do projeto, ela é enviada para o robô. E o robô pega essa figura e ele começa, né, a realizar a impressão. Tá certo? A impressão 3D. Então, vejam aí, aquela lá era a figura que eu mostrei para vocês, e essa daí é a impressão que foi feita, né? Lógico, com material diferente, aqui já não é mais um cimento, é como se fosse um PVC ou um plástico, não sei, um plástico diferente, né? Mas ele conseguiu criar toda aquela estrutura que foi mostrado na tela para vocês anteriormente, certo? E aqui, galerinha, mais outro robô que eu trouxe para vocês observarem. Esse aqui já não fala mais de impressão 3D, certo? Ele é um robô que ele é colocado normalmente em uma construção,
Imagine aí que está acontecendo uma construção. Imaginem que os bombeiros querem analisar se aquela construção ela é perigosa, se ela está nos padrões corretos, se ela é segura. Então, eles levam esse robô e ele começa a realizar um monitoramento, a analisar todo o terreno. E através de análises computacionais, de uma inteligência computacional e artificial, ele consegue determinar se aquela construção é segura ou não. Se ela está na inclinação correta, certo? Então, ele consegue identificar se aquela construção ela está dentro das conformidades ou não, tá bom? Isso aqui é algo fantástico também, pessoal, porque isso aqui diminui os riscos, tá? Ao invés de uma pessoa ir para um local que está perto de desabar, por exemplo, se envia uma máquina dessas. Ela consegue analisar a estrutura do terreno e consegue passar uma informação, por exemplo, tá? Esse aí foi um outro ponto que eu trouxe para vocês. E aí, galerinha, eu trouxe para vocês aqui uma área que é algo fantástico, tá? Que para mim é algo surreal, que eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas aplicações, né, da robótica voltada para a área da saúde. Turma, isso daqui é uma grande revolução para a humanidade, a utilização de robôs na área médica. Tá? A aplicação dos robôs na área da medicina, ela permite a realização e intervenções cirúrgicas à distância, por exemplo, através de teleoperações de robôs. Então, o que é mais fantástico é que o robô ele não vai substituir o médico, não é isso, tá? O robô ele não vai substituir o profissional, mas ele vai precisar de um médico que tenha uma qualificação. Para um médico, por exemplo, operar em uma máquina dessas, ele não pode ser só e somente só um médico. Ele precisa ter uma qualificação para trabalhar com uma estrutura dessas tecnológica. E aqui, galerinha, isso aqui é aplicado em todas as áreas. Tá vendo como a robótica faz com que o profissional saia do comodismo? Precisa sair do comodismo, precisa se reinventar. Aqui nós temos um médico, tá? Do lado esquerdo da imagem. Aqui ele tem uma tela, e essa tela ele consegue visualizar através de pequenas câmeras, tá? Fazendo provavelmente uma microcirurgia, algo bem delicado, e ele tem como se fosse ferramentas, né? Ferramentas que ele consegue manusear, e de acordo com o que ele manuseia, o robô ele acaba, né, se movimentando do outro lado, porque é o robô que está fazendo, por exemplo, os procedimentos no paciente. Certo? Então, isso daqui, turma, é fantástico, certo? Ainda falando sobre a área médica, aqui é outro exemplo, tá? Se vocês observarem aqui, nós temos dois médicos, cada um deles está fazendo um procedimento. Desse lado direito, tá? Que está todo como se fosse envelopado, né? Aqui, no caso, é o paciente que tá sendo realizada a cirurgia nele. Então, os dois médicos não têm nem contato com o paciente, eles não têm, certo? Eles ficam do lado com telas, e aquele robô que está fazendo a cirurgia, ele está sendo manuseado através dos médicos. Então, vejam que fantástico, pessoal, que fantástico. Outro ponto importante, galerinha, é a robótica na área farmacêutica, na área de fármacos. Hoje existem muitos medicamentos que só conseguiram ser desenvolvidos por conta da robótica. Não só no processo de produção, né, para deixar algo mais mensurável, algo mais correto, mas também existem robôs, vocês acreditam, que são microscópicos, que eles são inseridos, por exemplo, dentro de uma pessoa para conseguir levar alguma substância diretamente para aquele
ponto do corpo da pessoa para que ela consiga receber aquele medicamento de uma forma direcionada? Já existem robôs desse jeito e já são utilizados já em diversos locais. Então, a robótica na área da farmácia também é algo real. Tá aqui, ó, o exemplo do robô que eu disse para vocês. Tá? Essa aqui é a imagem desse robô. Cientistas criaram robôs microscópicos do tamanho de células, tá? Células sanguíneas, que foram guiados magneticamente para locais do estômago de ratos e que dizem poder ser promissores para diagnosticar e tratar doenças em zonas do corpo difíceis de alcançar. Tá certo? Esses aqui estão de testes, mas já existem outros que já levam substâncias específicas dentro do corpo, né, de pacientes. Isso através da robótica. Outra robótica bem interessante, que muitos, né, no início, que surgiram os drones, utilizavam como brinquedos. Novos brinquedos aí para as crianças. Mas, pessoal, a robótica hoje, utilizando drones, ela é algo fantástico, porque primeiro, esses drones hoje eles podem ser utilizados para facilitar a vistoria ambiental. Imaginem a Amazônia, né, que tem uma grande região, ou então outras áreas de preservação, que às vezes um biólogo conseguir estar lá dentro, um ambientalista estar lá dentro daquele local, é mais difícil. Ele conseguir ter, né, a dimensão de todo aquele local. Então, ele consegue analisar aquela região, se está tendo pontos de queimada, se está tendo pontos de desmatamento, de poluição dos rios, ou até mesmo de monitoramento dos animais, através de drones como esses. Olha a robótica, né, voltada para a área ambiental, que fantástico. E além de utilizar os drones na área ambiental, como monitoramento, nós temos também os drones utilizados hoje no comércio, tá? Hoje já é uma realidade onde se utiliza muitos drones como formas de entrega, delivery, certo? Você pede aí o seu produto em grandes capitais, você já recebe os seus produtos através de drones. E isso só é possível graças à robótica, tá, turma? Olha aí outro robô que eu trouxe para vocês. Esse robô aqui, ele é um robô ambiental híbrido, que ele é utilizado em regiões alagadas, onde o objetivo dele é coletar amostras de água com o seu braço robótico, certo? Então, turma, aqui nós temos um robô que ele consegue analisar a qualidade da água. Isso aqui é muito bom porque ele consegue analisar as impurezas, analisar se aquela região, as águas estão poluídas. Isso aqui, galerinha, é extremamente importante. Tá? Ele consegue mensurar, ele consegue fazer uma análise de uma grande região, tá? De uma grande região com a grande quantidade de água para saber se aquela água pode ser consumida pelas pessoas, tem alguma contaminação, tá bom? Outra área da robótica que eu quis também mostrar para vocês, que aqui fala muito da internet das coisas, onde tudo está conectado, é a robótica e a arquitetura. É a casa inteligente, né? A casa inteligente que já teve até vários filmes falando de casas inteligentes, por exemplo. Mas hoje é algo real, é algo que já é vivido por muitas pessoas. Hoje você consegue controlar toda a sua casa através de um clique do seu celular, por exemplo. Você consegue, imagine que você está a meia hora da sua casa, ou então a 20 minutos da sua casa. Se a sua casa é toda inteligente, é um smart home, por exemplo, você pode pedir para ele já ir ligando o ar-condicionado do seu quarto, para quando você chegar o ar-condicionado já estar ligado.
Você consegue monitorar se as portas estão fechadas quando você viaja, se as luzes estão apagadas, se entrou alguma pessoa na sua casa e muitos outros aspectos, tá, turma? E muitos outros aspectos. Você também pode estar utilizando aí a casa inteligente. Sabe a Alexa, que tanto gente fala? A Alexa, ela é uma inteligência artificial que ela pode estar vinculada a vários componentes, a vários eletrodomésticos da sua casa. Então, você pode dar comandos para ela de voz. Alexa, ligue o ar-condicionado. Ou Alexa, ligue a TV, por exemplo. Não existe só Alexa, né? Existem outras ferramentas que também você pode utilizar para deixar a casa automatizada, robotizada. E essa área de smart home é uma realidade já na arquitetura, tá? Na área da arquitetura, que muitas pessoas, né, já utilizam. E aí, galerinha, também existe a robótica educacional. A robótica educacional é a robótica que está presente no nosso dia a dia na área, nas escolas, né? Há muitos anos atrás, a robótica nas escolas ela era algo muito distante. Era algo muito caro, de muito difícil acesso. E hoje a robótica, as crianças desde cedo já começam a trabalhar as habilidades para desenvolver aí esse pensamento lógico, matemático, resolver problemas e tentar enxergar o problema que está ao seu redor e tentar resolvê-los através, por exemplo, de alguma estrutura, né? De alguma estrutura tecnológica, tá certo? E aí, turminha, para finalizar a nossa apresentação de hoje, eu trouxe aqui para vocês alguns benefícios, tá? Alguns benefícios aí que a indústria 4.0 pode trazer para todos nós, como a maior nível de automação, a melhor aplicação e manutenção preventiva, tá certo? Possibilidades de auto-utilização de melhorias nos processos e muitos outros recursos, tá? Então, turma, finalizando aqui, eu queria falar para vocês que a robótica ela está presente na nossa vida. Então, vocês, futuros profissionais, estejam com a mente aberta para vocês também vincularem as profissões de vocês para a área da tecnologia. Um forte abraço, um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.